O campo de energia divina que o envolve está produzindo um efeito cada vez mais intenso sobre a humanidade, no momento de seus preparativos para o grande despertar. E será um grande despertar para todos aqueles que têm trabalhado muito duro para trazê-lo à fruição. Seus resultados certamente não irão decepcioná-lo. Decepção é ilusão. Na Terra, a decepção tem sido endêmica e praticamente contagiosa por eras, onde indivíduos viveram suas vidas com a principal preocupação voltada à própria sobrevivência. Ao longo do tempo, agrupavam-se para se ajudar uns aos outros, quando o desastre ou catástrofe ocorriam, ou os ameaçavam, mas somente após o ocorrido. Caso contrário, centravam-se quase exclusivamente em garantir sua sobrevivência individual, devido ao estado quase constante de ansiedade ou medo, decorrente de seu estado de separação aparente causada pela individualidade. É por isso que as decepções foram tantas vezes experimentadas. Todos são um. Tentar viver como se este não fosse o caso tem causado enorme sofrimento. Sofrimento desnecessário, quando lutou ou torturou psicológica e fisicamente outro, acreditando ser necessidade para sua própria sobrevivência pessoal. Muitas vezes parece que aqueles que não seguiram as leis autoevidentes da sobrevivência foram os que mais sofreram. Existe até um provérbio: Deus ajuda quem se ajuda, para justificar esse modo de vida. Ou seja, aqueles em situação de pobreza ou que tiveram problemas em suas vidas, doenças, ferimentos, problemas de relacionamento, problemas financeiros, foram considerados inadequados. Muitas vezes vistos, julgados e punidos adequadamente por Deus. É o caso de quando você e cada um em seu próprio país são os bons e Deus irá ajudá-los somente a vocês. Mesmo em sociedades tribais, onde parecia que cada um ocupava seu lugar e a sensação de segurança existia, os conflitos frequentemente ocorriam com outras tribos. Em nenhuma parte da ilusão era possível evitar ou escapar da necessidade de se conformar, ou pertencer a algo ou alguém. Aqueles que tentaram viver em desacordo com as normas aprovadas pela maioria foram condenados ao ostracismo e expulsos. No entanto, a partir do iluminismo as coisas foram mudando lentamente, com o surgimento do método científico que permitiu novas ideias ser formuladas, e novas invenções foram efetuadas, mudando a maneira de pensar das pessoas. A reação contra a corrupção endêmica nas organizações políticas e religiosas levou a uma abertura para a ideia de que a reforma era possível e desejável. Desde então, a escravidão, a supressão dos direitos das mulheres, das raças e etnias minoritárias, e a condenação de estilos de vida que não eram comuns, foram todos oficialmente proibidos. Apesar da perseguição ou ostracismo de vários grupos ainda continuar, esta consciência de não estar em alinhamento com o amor de Deus, para qualquer de seus filhos serem tão tristemente tratados, está crescendo e há muitos grupos, organizações e instituições de caridade, que trabalham incansavelmente para garantir que estas atitudes de desamor e comportamentos sejam finalizadas através da educação e da proteção física das pessoas ameaçadas. Verdadeiramente, o progresso espiritual, a evolução espiritual que a humanidade tem sofrido ao longo dos últimos 100 anos, tem produzido resultados surpreendentes e inspiradores, onde o progresso e a evolução estão se desenvolvendo de forma exponencial. É apenas o começo de uma série de magníficas mudanças de atitudes espirituais e consciência, que vai trazer paz e alegria duradoura para toda a humanidade. As crenças inflexíveis e inquestionáveis, em que tantos viveram por tanto tempo, finalmente estão sendo descartadas. Elas foram baseadas no julgamento de homens por outros homens, pessoas que não tinham nem a sabedoria, nem o conhecimento para julgar ninguém. No entanto, o julgamento provou ser muito útil para aqueles que procuraram e obtiveram poder e autoridade sobre os outros, porque lhes permitiu estabelecer sistemas de legislação e regulamentação, através do qual foram capazes de dirigir e controlar mais pessoas nas suas próprias agendas pessoais.
Os da velha ordem, aqueles que herdaram títulos ou riquezas ou aqueles que tenham se alinhado com eles, estão perdendo seu poder e controle e à medida que se dissolve ou sai de seu alcance, tentam agarrar-se desesperadamente ao pouco que sobra. Na ilusão, poder, autoridade e controle são dependentes do apoio em massa do povo, e esse apoio está sendo persistente e irremediavelmente retirado. As pessoas atualmente estão questionando intensa e seriamente a autoridade, se recusando a aceitar declarações oficiais de autoridades que justificam sua autoridade com a máxima questionamento de toda a autoridade em relação ao período de existência da humanidade na Terra. Uma afirmação extremamente nova e ainda controversa. À medida que o amor expande sua influência por toda parte, as pessoas cada vez mais começam a se comportar de uma maneira alinhada com ele, e consequentemente, as regras e regulamentos que regeram suas inumeráveis vidas, e nas quais se acostumaram, tornam-se completamente desnecessárias. De fato, fica incrivelmente evidente que essa miríade de regras e regulamentos foi estabelecida principalmente para o benefício exclusivo de pessoas em posições de influência, movidas por suas próprias agendas pessoais e egoístas. Aqueles que ocupam cargos e que abusaram do poder, que causaram problemas econômicos recentes, basicamente foram absolvidos de suas responsabilidades. Enquanto aqueles a quem enganaram, além de perderem muito, foram considerados idiotas e estúpidos, por se permitirem ser enganados e ficados, como é sabido, até desabrigados. Seus especialistas e homens sábios continuam a tentar persuadi-lo de que é assim que o mundo é, e assim que deve funcionar e que vocês, o povo, deveriam apenas acatá-los, se acostumar com isso e parar de reclamar. Que alegria é saber que esta forma insana de vida está chegando a um fim abrupto. Em seus momentos de calma, seus momentos de pausa e reflexão, envie amor para toda a humanidade, rica, pobre, honesta e inconscientemente desonesta, agressores e vítimas, e lembre-se que essa é a vontade de Deus, porque não há ninguém em nenhum lugar que ele descartaria ou julgaria indigno de ser amado. Essa demonstração de amor em que muitos de vocês estão envolvidos está mudando cada um de vocês e o mundo. Você encarnou apenas para essa finalidade, então deixe de lado suas inibições e sentimentos, se de fato houver alguém de que nem mesmo Deus poderia amar, e pretenda que o seu amor e o campo divino do amor em que todos são eternamente envoltos, abrace os pobres, infelizes, equivocados, e aqueles que cometeram atrocidades impensadas e horripilantes, pois isso também irá ajudá-los a despertar. Com muito amor, Saul.